Eu nunca li os livros de Duna, nem vou ler. Mas eu sabia que se tratava de um dos maiores e mais renomados livros do gênero de ficção científica, e que tinha uma forte influência na criação de várias outras obras de peso, como Star Wars e Game of Thrones. Eu também sabia que havia muita expectativa em cima da sua nova adaptação para o cinema. Fãs pelo mundo inteiro esperavam ansiosos por esse filme. Outra coisa que eu sabia é que muito da trama do livro é sobre política, e que o diretor do filme ia ser o Denis Villeneuve, que é um excelente diretor, e até onde eu sei, dos filmes que eu assisti dele, nunca dirigi um filme ruim. Na verdade, ele até dirigiu um dos meus filmes favoritos da vida. E pra quem conhece esse diretor, sabe que os filmes dele costumam ser mais lentos. E juntando isso, mais a trama política de Duna, mais os trailers que davam a impressão do filme ser um épico de ficção científica com alto valor de entretenimento, o que não é, as chances do grande público não gostar eram razoavelmente altas. Então o filme saiu. E eu demorei pra assistir. Mas finalmente eu vi. E eu não gostei. Só pra constar, eu não odiei o filme. Ele não é um filme ruim. Toda a parte técnica é boa. Com algumas ressalvas, a fotografia, a direção de arte, os atores estão bem. Ele não é um filme chato também. A trama política é até bem dosada. A construção de mundo me manteve entretido e interessado pela maior parte do tempo. Ele não é tão lento quanto eu pensei que ia ser. O filme Os Suspeitos de 2013, tá? Não confundir com Os Suspeitos de 1995. Como é que os caras... Dois filmes com o mesmo nome. A tradução brasileira de filmes é maravilhosa. Enfim, Os Suspeitos de 2013, o meu filme favorito que eu falei, desse mesmo diretor, é até bem mais lento que esse Duna. Então por que será que eu não gostei dele? Bem, essa altura já deve estar evidente. O roteiro. Para quem estudou cinema ou já até leu superficialmente sobre, já sabe. O roteiro é a alma do filme, é a parte mais importante na construção de um filme. Um roteiro bom pode salvar um filme com a direção mais ou menos, mas é muito difícil uma direção boa salvar um filme com um roteiro ruim. Mas como eu já disse, a construção de mundo é interessantíssima. Os conceitos, os povos, os mundos, tudo isso funcionou bem pra mim. A falha no roteiro não está aí. A falha no roteiro, na verdade, é mais estrutural. Você já deve ter ouvido falar no clímax de uma história, certo? Clímax é o ápice emocional de uma história. É aquele momento decisivo onde tudo pode dar certo ou pode dar errado. É o ponto-chave que o filme nos leva e nos prepara durante toda a sua duração. Sabendo disso, não é difícil supor que o lugar certo do clímax é no final da história, certo? Porque se você coloca a parte mais decisiva e emocionalmente carregada no meio ou no começo de uma história, fica meio chato e sem propósito acompanhar o resto dela, concorda? E é exatamente isso que acontece aqui. Eu senti que o clímax de Duna se encontra no meio do filme, e o filme até se justifica pra continuar até o fim, mas fica faltando aquele grande momento final que normalmente encontramos nos filmes. Pra não dizer que não tem nada no final, tem lá uma luta entre o protagonista e um outro personagem. Mas em termos de escala e de tensão, mas nem de longe se compara ao que acontece no meio do filme. Aí o filme acaba e deixa aquela sensação de que tem algo faltando, e de que ele acabou do nada. A sensação que Duna não é um filme completo, e sim o começo de 2 horas e meia de um filme maior. E adivinha, de fato ele é. Em todo lugar que eu olhei, material de divulgação, site de notícias, o nome do filme sempre foi Duna pra mim, mas foi quando eu comecei a assistir que o filme se apresentou pela primeira vez como Duna, parte 1. E aí ele me pegou desprevenido. Eu não sabia que o filme seria dividido em 2 ou 3 partes. Pode me chamar de mal informado, mas eu só fiquei sabendo disso enquanto assisti o filme. E realmente, ao final desse filme, você entende que ele é só o começo de uma jornada maior. O problema é que alguns defensores do filme podem usar isso para defender o erro estrutural do seu roteiro e tentarem justificar a falta de um final com mais cara de final. Mas esse argumento não procede. Porque mesmo quando um filme é dividido em 2 ou mais partes, cada parte dele ainda deve funcionar como um filme individual. Olha para qualquer filme dividido em 2 ou mais partes. Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. É uma história em 2 partes. E mesmo assim, Guerra Infinita tem o seu próprio clímax. E que clímax! Kill Bill originalmente era pra ser um filme só, mas acabou ficando grande demais e o Tarantino teve que dividi-lo em 2. Kill Bill Volume 1, Kill Bill Volume 2.
E mesmo assim, ele teve o cuidado de garantir que o primeiro Kill Bill tivesse seu próprio final, fazendo-o funcionar como um filme individual que ele é. Enquanto que esse Duna, até onde eu sei, foi feito sem a garantia que haveria um segundo filme. O segundo filme era totalmente dependente do sucesso do primeiro. O segundo filme só foi confirmado 4 dias depois do lançamento do primeiro. E se o primeiro fosse um fiasco, e o segundo nunca existisse? Duna Parte 1 seria um filme sem sentido e sem final. Mas beleza, como já dito, eu não odiei o filme. A música do Hans Zimmer é ótima, como sempre. E mais uma vez, a construção de mundo é o que me anima para uma continuação. Agora, mesmo na sua parte técnica, da qual eu já elogiei, e muitos dizem ser o ponto mais forte do filme, mesmo nela eu consigo encontrar defeitos. A direção de arte, mesmo grandiosa em seus cenários e inventiva em seus figurinos, ainda é meio estéril e desinteressante em alguns aspectos. O design de algumas construções eu achei simples e sem graça demais. A fotografia, que embeleza muito dos takes do filme, às vezes não condiz com a ideia que eles querem passar. O planeta de deserto que dá nome ao filme é várias vezes citado como um lugar quase inóspito de tão quente e calorento, mas às vezes ele é mostrado com cores mortas e desaturadas demais para se acreditar no calor do lugar. Ou seja, o filme pode ir de lindo para feio em questão de segundos. Os atores são ótimos, mas a maioria é limitada pelo seu próprio personagem. Os personagens daqui são meio vazios ou subusados. A maioria deles eu diria que são estoicos e contemplativos demais para eu me importar. O Jason Momoa tá interpretando o Jason Momoa, só que sem barba. O Stellan Skarsgård faz um vilão decente. O Oscar Isaac é carismático, mas subutilizado. O Javier Bardem é instigante, mas é só isso, porque ele nem tem muito tempo de tela. A Zendaya até aparece bem, mas na maior parte do tempo calada. O Dave Bautista, o Josh Brolin e o Timothée Chalamet fazem o que podem com o pouco que tem. Aliás, o Timothée Chalamet é um protagonista que não funcionou pra mim. Em nenhum momento eu me conectei com ele, sei lá. Ele é tão chato, blasé. Agora o destaque aqui vai pra Rebecca Ferguson, que tá sempre ótima. E aqui não tá diferente. Enfim, o que me desagradou mais foi o roteiro anticlimático. E as poucas coisas que eu gostei estão mais para promessas de um filme que ainda não chegou. Mas pra esse filme aqui, vão ser 2 estrelas.